Mas eu também recebo o nutrólogo Dr. Marcelo Lima, que já está aqui e ele vai explicar pra gente quais são os cuidados que a gente precisa ter. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Vamos sentar ali para bater esse papo. Intoxicação alimentar é mais comum do que a gente imagina, né? Todo mundo já deve ter passado algum episódio que relacionou algum mal-estar com o alimento, né? Agora, é muito interessante que... A minha mãe que fala muito isso, que dor a gente esquece, né? Então, as pessoas falam, e o parto dói? Sei lá, a gente esquece da dor, assim como a gente esquece do mal-estar real de uma intoxicação alimentar. E a gente, às vezes, até fala absurdamente errado para uma amiga e fala, eu queria, porque aí você já perdeu 3 quilos. Não é bem assim. Intoxicação alimentar é algo horrível. Exatamente. Pode dar febre e levar, inclusive, para o hospital, né? Não, além disso, pode ser muito perigoso, né? Tem gente que pensa, é só uma dorzinha de barriga, vai até me emagrecer, um pensamento super errado. Mas dependendo da gravidade, qual for o que levou a essa intoxicação, porque tem vários tipos de micro-organismos que podem levar a isso, até produtos químicos que podem causar isso. Mas alguns são mais agravantes, que podem trazer outros sintomas que podem complicar. Não só, por exemplo, a febre, mas, por exemplo, o principal sintoma que todo mundo tem que se preocupar, que quando acontece isso, é a desidratação. Porque às vezes é tão forte que leva a um quadro de desidratação tão alto que a pessoa pode ter complicações e tem que procurar uma assistência médica. Pois é, isso é importante a gente entender e evitar aquilo que pode nos fazer mal. Eu queria rodar a matéria, antes da gente continuar conversando com o doutor Marcelo, para a gente entender quais são as ofertas ali no litoral. Quem tem o hábito de ir à praia já sabe o que é que a turma anda consumindo, né? Mas talvez você não vá à praia há algum tempo, ou talvez você nunca tenha ido à praia. Tem muita gente que nunca foi à praia e é normal, porque a gente mora num país tão gigante que tem lugares muito distantes da praia, não é verdade? Então vamos agora para a Orla Carioca. Vamos lá. Verão, calor e período de férias pede o quê? Praia, é isso mesmo. Eu falo direto aqui da praia de Copacabana, na cidade maravilhosa. E agora, Cláudia, os termômetros estão medindo aqui 27 graus. O dia tá lindo. Às vezes fica aquele sol entre nuvens, mas tá maravilhoso. Dá pro carioca e pros turistas aproveitarem esse diazão. Uma pausa na matéria para contemplar esse marzão. Olha só que coisa linda, gente! Difícil resistir, hein? E entre uma onda e outra, calor, sol, bate aquela fome. Afinal de contas, praia desgasta. E aí, como a galera faz para consumir alimentos na praia? Será que tomam os devidos cuidados? Especialistas em saúde dizem que esse período do verão é onde ocorre um aumento da intoxicação alimentar. Vamos conferir como a galera tá se cuidando? Evelyn, me conta, você toma algum cuidado específico na hora de se alimentar na praia? É bom sempre dar uma olhada, né, no que vai comer, no que você tá comprando, né? E eu tento olhar assim, ver o que mais tá natural, o que tá melhor e, né, pra comprar, pra comer. E me conta, tá gostoso? O que é isso aí que você tá comendo? Tô comendo aqui um churrasquinho, né? Tá uma delícia. Então, bom apetite pra você, viu? Obrigada. Encontrei a Cida e ela tá comendo milho aqui, ó, no potinho. Cida, me conta, por que você optou pelo milho no pote? Natália, eu acho que o milho no pote ele é mais higiênico, é mais prático para comer. Vem todo embaladinho, todo bonitinho, é pego com aquele pegador. Então é bem mais higiênico mesmo. Agora eu tenho uma dica para vocês do Luiz Fernando e do Matheus Iago. Eles são de Minas, estão há uma semana aqui no Rio de Janeiro e eles me contaram como eles fazem para se proteger de uma possível intoxicação alimentar ao consumir alimentos na praia. Me conta. O ideal, eu pelo menos eu faço assim, eu prefiro trazer de casa ou passar no supermercado. Algumas vezes, quando a gente vê que o estabelecimento é de confiança, a gente para e come alguma coisa, compra alguma coisa, mas eu prefiro estar trazendo de casa, é muito mais seguro. E sem contar que economiza muito mais também, né? Perfeito, tá gostoso desse biscoito? Uma delícia. Bom demais.
confesso que depois de ver tanta gente comendo, deu fome. Mas antes de recarregar a bateria, eu trouxe vocês para admirarem essa vista direto aqui da Praia do Leme, onde a gente consegue ter uma visibilidade de toda a orla de Copacabana. É espetacular! Gente, foi ótimo vivenciar esse dia com todos vocês. Muito obrigada, Cláudia. Um beijo grande para todos. Até mais. Tchau, tchau. Nosso Rio de Janeiro é lindo, Natália! Morro de saudades, eu vejo a Natália, gente, que graça. Um beijo pra você, Natália, já tem outra encomenda, porque dia 1º de março é aniversário do Rio de Janeiro. Eu já pedi pra Natália mostrar as belezas dessa cidade. Nossa cidade maravilhosa. Um beijo pra todos os cariocas, tá? Mas vamos voltar aqui, porque a gente tá conversando com o nutrólogo, Dr. Marcelo Lima. E aí, doutor Marcelo, milho no pote é realmente melhor? É uma opção mais higiênica? Então, pensando na questão do milho em geral, em si, a gente tem que pensar no preparo que ele está tendo. Porque o que acontece? Esse milho, antes dele vir, ele vai ser manuseado numa água. A gente tem que ver se essa água está com uma fonte ok, se não é, da onde foi pega essa água, se essa água teve um processo de fervura, porque isso ajuda, muitas vezes, a eliminar os micro-organismos. Só que, assim, a questão do pote ou de comer na espiga, o que acontece? Vai muito do preparo da mão da pessoa que está fazendo. A intoxicação alimentar, a gente tem que pensar que, além do alimento em si estragar ou a água estar contaminada, pode ser também da própria pessoa que está veiculando o alimento. Então, às vezes, ele pega muito no alimento, ele não lavou a mão previamente. No caso do milho, eu acho que é uma escolha segura, né? Porque, assim, eu que sou do Rio de Janeiro, eu sei como é que é. Eles já têm a barraquinha, que já tem a panela onde eles já fazem o milho naquela panela. Então, aquela água da fervura, ela automaticamente, eu acho que já fica... Sim, porque como ele está um tempo ali, vai estar um tempo já, o preparo da água tendo essa fervura, ela vai ter menor chance de se contaminar. Daí a gente pode pensar agora, quando a gente consome outras coisas, que elas têm o risco delas, por ser alimentos muito perecíveis, como, por exemplo, frutos do mar, a gente tem que pensar o preparo que isso teve antes, o quanto tempo está exposto, porque as praias é um grande foco. Porque a temperatura, geralmente, principalmente nessa época de carnaval, que é o verão, o ápice do verão, a temperatura está muito alta e, dependendo da conservação do alimento, ele vai se deteriorar mais rápido. Então, às vezes, está lá, fica um tempo exposto no calor, no sol, às vezes nem no sol, mas está no calor. Quando vai preparar, ele já está com algum micro-organismo que vai prejudicar. Viu, uma coisa que eu sempre fiquei curiosa, quando eu era novinha, achava lindo aquilo, tinha uma vontade de poder comprar, mas era caríssimo, não podia. Mas hoje em dia eu já não tenho coragem mais, que é aquele espetinho de camarão que vai passando pela praia inteira no sol. Quanto tempo, por exemplo, duraria um espetinho de camarão sem começar a deteriorar fora da geladeira? Só do fato, a gente tem que pensar, foi preparado em algum lugar. Levou para essa pessoa que vai fazer o transporte. Começou o processo de ficar ali dentro daquele pote que não tem refrigeração nenhuma. É muito rápido, não tem como mensurar um prazo, mas é muito rápido. Assim, às vezes passou 1 hora daquilo, já estragou. Depende tudo do processo anterior também. Quanto tempo ele ficou para ele chegar até aquele momento. Então, o melhor é você sempre consumir na hora que foi feito. É o preparo de você pedir num lugar confiável, que você olhe e fale, aqui tem uma higiene, por exemplo, umas dicas que dá para ver, por exemplo, barraquinha, quando você vê que tá aquela fumaceira saindo óleo ali. Ali já mostra que o óleo está muito tempo, já está muito tempo sendo usado. Então, aquilo você já fica um pouco desconfiado. Nossa, não tem esse cuidado com a troca do óleo, como vai ter o cuidado com os alimentos. Então, eu sempre falo, a gente tem que confiar, claro, mas a gente tem que sempre prestar atenção como que está sendo manuseado aquilo. Se é um ambiente que você está vendo que está pegando dinheiro, a própria pessoa que faz o preparo das comidas, então que o ambiente também é um veículo de transmissão. Então, tudo isso a gente tem que observar, mas o melhor é que seja, nesse caso dos camarões, seja o mais fresco possível e que esteja o preparo mais rápido possível. Eu já vi em alguns casos em que eles têm lá no isopor,
mantém gelado e faz ali na hora, né? Aí eu acho que talvez seja mais seguro, né? Tanto também o mecanismo, o meio que ele está guardando também é muito importante. O isopor é um meio utilizado, só que tem que pensar se esse isopor está bem conservadinho, se ele está novo, porque ele pode ser um meio de transmissão também, pode acumular fungo no isopor. Isso, se é um isopor antigo. O negócio é complicado, Exato. então, né? Tem as outras térmicas que às vezes são de plástico, é melhor, mas sempre higienizar bem, lavar bem, porque senão esse meio de conservação é onde está transmitindo também o micro-organismo. Então tem que estar tudo bem higienizado, o alimento tem que estar fresco. Se for levar os alimentos, como foi citado, levar ele num ambiente refrigerado, com gelo junto, que ajuda a conservar mais, porque a temperatura é um dos maiores fatores que vai fazer esse alimento deteriorar mais rápido. Perfeito. Isso vale muito para os ambulantes que, de repente, hoje não foi trabalhar, tá aí assistindo a Vida Melhor, para que você preze muito por esse cuidado. Eu imagino que você já faça isso, mas que capriche. Na hora da divulgação ali pela praia, você também fale do cuidado que você tem com o alimento, né? Porque eu acho que isso é uma coisa importante. Eu não estou aqui para falar assim, não coma na praia, porque eu sei que essa turma trabalha e não é pouco, e é um trabalho que desgasta muitíssimo, né? E é necessário. Tem uma senhora que, quando eu vou à praia lá no Rio, na frente da casa dos meus pais, que vende empada. Mas ela vai e volta, porque ela fica só num pedacinho. Então ela deixa na casa dela e ela vai, vende ali, depois ela volta. Isso dá uma certa segurança pra gente, né? Exatamente, é isso que a gente estava comentando. A segurança de como o produto está sendo manuseado, preparado, onde você tem um estoque, se está ali há muito tempo andando. Não é para não comer os alimentos, tem como citou essa senhora. Ela com certeza deve ter um abastecimento ali, ela deixa num lugar que conserva mais, ela traz, ela volta. Ela não traz todos os produtos de uma vez, ela não fica muitas horas com o mesmo produto exposto a essa temperatura alta. Isso já dá segurança, porque tem todo esse preparo para evitar que isso seja contaminado, porque se você dá brecha para alguma coisa, de ficar muito tempo com o alimento exposto, isso pode ser que não aconteça nada, mas você está suscetível a acontecer alguma coisa. Perfeito. Ó, já tem até uma artezinha aqui, opte por ambulantes que aparentem higiene e cuidado. Como não é possível saber como foi a produção do alimento, ao menos a venda deve parecer cuidadosa. Escolha ambulantes que trabalhem em dupla, na qual uma pessoa lide com dinheiro e a outra com a comida. Isso é quase raro, ou se não raro mesmo, mas já que vai lidar com o dinheiro e com a comida, que tenha lá um jeito de pegar na comida que não seja passando a mão no dinheiro e na comida ao mesmo tempo, né? No quiosque, repare na panela de óleo, o doutor falou isso, importante. E, em geral, quiosques oferecem muitas opções de frituras. Opte, se possível, pelo milho verde, que é cozido, lá. Maravilha, perfeito. Agora, doutor, o que eu reparo é que, às vezes, a gente come a mesma comida da pessoa que está com a gente, né? Do marido, filhos, amigos, enfim. E um só tem a intoxicação alimentar e o outro não. Isso pode variar de organismo para organismo? Isso é bem legal, Cláudia, porque o que acontece? Geralmente, quando a gente tem algum quadro de intoxicação característico, todo mundo pensa, foi o que eu comi agora. Ou no almoço, se deu de noite, pensa no almoço, se foi no almoço, pensa no café da manhã. As pessoas pensam muito no curto prazo. Só que muitas intoxicações, às vezes, demoram dias para acontecer. Chegam até 3 dias antes que você se intoxicou com algum alimento. Então, às vezes, a gente pensa assim, tem alguém da família passando mal. Foi isso que a gente acabou de comer. Mas o resto não passou. Será que não foi alguma coisa que comeu antes disso? Que pode ser que não estivesse essa família reunida, todo mundo junto? Às vezes, pode ser aquele alimento que a gente está citando, recente, que pode ser de horas a dias que pode acontecer isso. É muito bom prestar atenção. É isso que eu ia te perguntar. Pode acontecer em poucas horas também? Poucas horas, ou como pode acontecer em dias. Então, sempre tem aquilo que a pessoa fica até com um pavor do alimento. Foi aquilo. Pensa no alimento e passa mal. Mas, às vezes, pode ter sido outra coisa. Eu ia te fazer essa pergunta. A gente, às vezes, pensa no alimento e já dá aquele asco assim, aí a gente fica, então foi esse alimento. E às vezes nem foi ele, às vezes foi uma coisa de dias atrás. E outra coisa que depende muito também, aconteceu com alguém, não aconteceu com alguém, depende o quanto esse alimento está contaminado. Porque ele pode estar com micro-organismo vivo ou ele pode estar só com a toxina do alimento. Então, às vezes, alguém que ingeriu estava com o sistema imunológico mais forte, estava mais resistente, o próprio sistema imunológico conseguiu combater
aquilo sem dar sintomas tão fortes. E algumas pessoas estão mais debilitadas, estão com o sistema imunológico um pouco mais enfraquecido, pode ter. Depende da quantidade de quanto ingeriu também o alimento. Então, às vezes, pode acontecer das mesmas pessoas comerem e terem sintomas diferentes. Alguns mais brandos, alguns mais fortes, depende muito do organismo também. Vamos lá, doutor Marcelo, vamos começar pelo o que fazer aos primeiros sintomas da intoxicação alimentar. Certo. Vamos citar os sintomas mais comuns que abrangem essa intoxicação. Geralmente é o mal-estar, seguido de náuseas, fezes amolecidas, febre pode acontecer, dor na barriga, a gente fala até aquela dor no pé do estômago, são os sintomas mais comuns que acontecem. De primeira, a pessoa vai apresentar esses sintomas, a gente tem que pensar muito uma coisa certa. Não é para você impedir essas fezes amolecidas, essa diarreia. Porque muitas pessoas pensam, eu vou tomar algum remédio para parar essa diarreia. Isso pode até complicar, porque você tem que pensar, se isso tem alguma intoxicação, algum vírus ali, uma bactéria, um protozoário, o que seja, ele tem que tentar sair. Se você não deixar ele sair, ele tem chance de passar para a circulação sanguínea. Isso é um perigo. Muitas pessoas tomam, às vezes, remédios. Eu vou tomar um remédio para isso. Não. Você tem que hidratar o corpo. Hidratar o máximo possível. Com água, pode usar algum suco natural aí no caso, mas água de coco, algum isotônico no caso, às vezes. Esse é a principal conduta. Evitar ficar comendo, porque muitas pessoas pensam, tô sem comer um bom tempo, precisa comer. Porque a maioria das pessoas pensam isso, que já tá vomitando ou tá tendo um quadro de diarreia, tem que comer. Não. Alimentos, no primeiro momento, não. E se for começar a sentir muita fome, algumas coisas, começar com alimentos mais leves. Por exemplo, verduras cozidas, não verduras cruas. Carnes também, pegar uma carne mais leve, uma carne magra, por exemplo, um franguinho cozido. Arroz, se for fazer alguma comida, por exemplo, sem muito tempero, sem muito condimentos, que isso ajuda. E agora, se nos casos mais graves, quando os casos graves são quando está com febre alta, diarreia, às vezes com sangue, pode acontecer. Calafrios, tonturas, pressão baixa, desmaio. Daí você tem que procurar uma ajuda médica, você tem que procurar um hospital, porque você vai ter que fazer a hidratação por veia, com soro, pela veia. Então, esses são os quadros que a gente tem que procurar mais atenção. Sentiu que não está parando os sintomas, está muito abrangente, não está conseguindo. Tomou um remédio para melhorar um pouco esse vômito, não para de vomitar, tem que procurar. E principalmente os casos das pessoas que são mais suscetíveis a ter complicações, que são idosos, gestantes, crianças, no caso, e imunossuprimidos. Então, as pessoas que têm que ter mais atenção, porque pode desidratar mais fácil. Aquele soro caseiro, ele é interessante? Sim? É também indicado, é também utilizado para hidratar, porque ele tem os sais minerais essenciais que a gente precisa quando a gente está tendo esse quadro. Então, ele também é uma das alternativas. A água de coco também tem esses sais minerais. E a água comum, mineral filtrada, ela também vai apresentar isso. Mas o soro também é uma ótima alternativa. A gente pode ir alternando os líquidos que a gente está usando para justamente a pessoa não ficar só estou tomando água, só estou tomando isso. Água de coco de caixinha, ela vai ter o mesmo efeito que a água de coco in natura? Não, a in natura ela tem mais presença dos nutrientes, né? A em caixinha, ela sofre um processo, às vezes, para conseguir conservar mais tempo lá. Tem algumas marcas, tem outras marcas, depende da marca, mas algumas delas, nesse processo, para ela se manter ali, não sendo degradada, não tendo risco de alguma coisa, até dela ser uma intoxicação, ela pode perder um pouco dos nutrientes. Mas também é válido, Não é todo lugar que a gente vai achar água do coco mesmo, mas é uma opção também. Muita gente usa um medicamento que compra sem receita, que é para equilibrar a flora intestinal. Nesse momento, é interessante usar? Também é uma indicação. No caso, são os probióticos, né? Tem vários tipos de marca, mas os probióticos, eles vão restaurar a flora intestinal. Porque o que acontece? Quando a gente está num processo de intoxicação, tá tudo agredido. É como se a gente tivesse machucado ali, o intestino está machucado. Então, a gente precisa dar o armamento, que são esses probióticos, a gente precisa restaurar essa flora. Por isso que até a alimentação tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, a gente come um alimento muito gorduroso, depois até sente fome. Tem gente que sente fome, tô com fome. Daí vai e come alguma coisa, piora. Fala, ai, meu Deus, por que eu comi isso se não era para eu comer? Isso machuca a flora, então a gente tem que tomar cuidado para não machucar mais ainda. E esses medicamentos, esses probióticos, eles ajudam a reequilibrar a flora, então é uma boa opção também. Perfeito. Bom, sobre intoxicação alimentar, depois você vai lá no nosso Instagram, no Vida Melhor Oficial, todas essas telas que estão aqui atrás, que eu sei que aí da sua casa você não consegue ler, né? Tem muita coisa escrita, você vai ter lá, tá bom? No carrossel, você vai passando o seu dedinho que você vai ter todas essas informações bonitinhas lá no Instagram. Vida Melhor Oficial. Se você não segue o programa, bora seguir que a gente está esperando você. Mas agora vamos falar de
ressaca. Você sabe que aqui eu faço uma campanha enorme contra o alcoolismo, porque é uma doença séria, pode levar a óbito, mas infelizmente ele é uma droga lícita e as pessoas fazem uso e nessa época do ano de forma descontrolada, né? E aí passam mal. Então eu queria que a gente tentasse orientar as pessoas primeiro em relação ao bebeu demais, começou a passar mal, o que fazer? Primeira coisa que a gente tem que pensar do álcool é que as pessoas às vezes elas querem curtir, principalmente em datas comemorativas, e elas acabam ingerindo todos os tipos diferentes de álcool. Uma das dicas grandes para você tentar evitar o máximo, vai consumir, mas é não ficar misturando vários tipos de álcool. Por exemplo, misturar cerveja com destilados, porque isso pode ter, algumas são fermentadas, algumas são destiladas, isso no próprio estômago pode fazer a pessoa vir passar mal. Então, a primeira dica é tentar não misturar. Você vai beber alguma coisa, siga o que você está bebendo. Segunda coisa para tentar intercalar, que ajuda muito a evitar o passar mal, é você intercalar alguma bebida alcoólica com alguma bebida não alcoólica, principalmente água. Você intercalando esses processos. Porque o álcool desidrata o organismo. O álcool desidrata. Além dele produzir uma substância tóxica, quando ele é metabolizado, ele desidrata o organismo. Então, quando você coloca essa água no intervalo, você dilui mais ali, você vai fazer um tempo que você vai beber menos, claro, porque você está bebendo outro líquido, você vai querer conseguir beber outro em cima na sequência, e você vai evitar um pouco da desidratação, por mais que o álcool continue eliminando água, fazendo eliminar água, e você também está eliminando a substância tóxica de alguma forma um pouco mais rápido. Então, a água é uma boa dica de você intercalar. Bebe uma coisa alcoólica, bebe uma coisa não alcoólica. Agora eu tô pensando, uma pessoa que bebe, ou seja, desidrata o seu organismo, ela já deve ficar com a imunidade mais baixa, né? Ela fica mais propensa a ter uma infecção alimentar, a pegar um vírus. Total. Primeira coisa, quando você está sob efeito de álcool, você também toma menos cuidado com questões de higiene. Então, acaba tendo essa propensão. A desidratação também é um fator que pode levar a isso. E principalmente porque o álcool é uma substância inflamatória. Ele machuca o corpo. Então, só dele inflamar o corpo, machucar o corpo, ele diminui o sistema imunológico também. Olha. Então, tem todos esses caminhos que ele pode levar a isso mesmo. Então, não é uma substância, assim, que vai ajudar o organismo em alguma coisa, né? Perfeito. E agora, vamos lá, o que fazer quando a pessoa passa mal? Tem alguma coisa que deve ser feita? A primeira coisa, quando passa mal, assim, tô com o estômago, a pessoa tá, por exemplo, não tá caída, essas coisas. Pensar nos casos mais graves, tem que procurar uma ajuda médica, né? Por exemplo, desmaiou, entrou em coma, bateu a cabeça com alguma coisa, as consequências... Tem que chamar o médico. Tem que ir procurar. Pode ser terrível. Pode ser grave. Às vezes uma queda ali pode ser uma coisa que parece que não é nada, mas pode ser grave. Então isso tem que procurar. Mas agora, tá passando mal do estômago, não tá legal, tá enjoado, vai ter que vomitar, vai sair aquilo. E o principal é sempre se hidratar o máximo possível. Não tenta enfiar comida junto. Tem que ver, por exemplo, tô passando mal, tá com a pressão baixa, alguma coisa assim. Um pouquinho de açúcar ali, porque tem essa questão de as pessoas colocarem um pouquinho, ok e tal, mas não é para enfiar comida. A comida não vai se resolver isso, é hidratação mesmo. Hidratação, repouso é o melhor caminho quando você está passando mal de um sintoma leve. Isso é a melhor coisa. Quando é mais um pouquinho avançado, procurar ajuda médica. Evite. Certo? Bom, doutor, eu acho... mas eu sei que... Mas a gente já falou tantas coisas, não? Eu acho que a gente podia seguir agora. E aí a gente te traz numa próxima oportunidade para falar sobre outros assuntos. Com certeza. Combinado? Combinado. Você que mandou sua pergunta, eu vou mandar depois direto pro doutor, mas eu acho que a gente já tirou todas as dúvidas em relação a esse assunto. Intoxicação alimentar, inclusive já expandimos aí para evitar as ressacas, né? E lembrar a você dos prejuízos que você pode ter se ingerir muita bebida alcoólica. Dr. Marcelo Lima, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ele é nutrólogo e ele está lá no Instagram como drmarcelo.lima. drmarcelo.lima. Segue lá que você vai aprender mais. Eu já dei uma olhada que você dá várias dicas, né? Sim, fico sempre tentando ajudar as pessoas o máximo possível com conhecimento, porque quando a gente tem conhecimento, a gente evita muitas coisas, né? Maravilha. E vamos em frente. Não esqueça que depois você tem todas essas dicas lá anotadinhas, resumidas no nosso Instagram. Obrigado, Cláudio.